Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 7 da prova da USP, que a gente já viu que já tem uma continuidade, serão 20 questões, porque a prova foi uma mescla disso, né? Tem vários conteúdos, e aí cada prova aparecia ou uma das 4 primeiras questões. Enfim, então hoje a gente vai resolver a questão 7, mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim, ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos, e claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo e também a sua curtida, tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo o exercício. Aqui ele traz a trajetória de um projétil, então ele fala, a trajetória de um projétil lançado do chão é dada pela equação y é igual a menos ax² mais bx, onde x e y são coordenadas do projétil, medidas em metros. Se a é igual a 0,025 metros a menos 1 e b é igual a 0,5, o módulo do vetor velocidade inicial do projétil em metros por segundo é. Então, o que ele quer saber é o VO. Ele fala assim, olha, eu lanço aqui um projétil, vou fazer um desenho aqui. Ele sai. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais. Então, eu tenho um lançamento aqui de um projétil. Eita. E aí, ele sai com uma velocidade inicial VO aqui. Eu quero saber essa velocidade VO. E essa trajetória aqui, né, essa trajetória que parece com uma parábola, ela tem uma equação. E essa equação aqui, dessa trajetória, nada mais é do que essa equação aqui. Então, essa é a equação da trajetória. A gente tem uma equação dessa trajetória, né, que parece uma parábola, e ela é, de fato, uma equação aqui do segundo grau. Ele dá os valores de A, dá o valor de B e pede para a gente encontrar essa velocidade inicial. Natana, como é que eu faço isso? Primeiro, a gente precisa lembrar da equação do espaço para cada movimento do lançamento balístico. Quais são os movimentos? A gente tem movimento em a gente tem um movimento em X, ok? Então, aqui a gente tem o movimento no eixo X, que a gente já sabe que é um movimento uniforme. Qual que é a equação do espaço para o movimento uniforme? Olha, X é igual a XO mais VOX vezes o tempo. E aí a gente faz para x igual a 0. A gente faz ali, né, quando esse ponto aqui é o ponto onde a gente está partindo para x, O igual a 0 e YO igual a 0. Se a gente pegar aqui no plano cartesiano, seria esse ponto aqui, né? De Y e X, a gente teria ali um lançamento. Então, a gente pega essa origem aqui, certo? Então, para dado XO igual a 0, a gente tem a equação do espaço para o movimento no eixo X, como sendo x igual a VOX vezes o tempo. Já se a gente lembrar lá qual que era a equação do espaço para o movimento uniformemente variado, aplicado ao lançamento balístico, a gente tem essa equação aqui. Y igual a YO, VOX vezes o tempo, menos a gravidade, porque a gente está orientando, né, aqui X e Y, e a gravidade ela tá apontando para baixo, então a gente tem o quê? Nossa, esse G ficou horrível. A gente tem o quê? Uma aceleração igual a menos G, ok? Então, menos G vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aqui a gente também faz para o quê? VOY igual a 0, e aí a gente tem essa equação aqui, que é a equação do espaço para um movimento uniformemente variado. E aí a gente sabe que o lançamento balístico é a união desses dois movimentos, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Beleza, Natana, eu já sabia disso, já sei a equação do espaço para o eixo X e para o eixo Y. É importante lembrar também da decomposição do VO. O que o exercício está pedindo, qual que é o valor, qual que é o módulo desse VO. Mas a gente precisa primeiro encontrar a decomposição dele para trabalhar com as equações tanto em X e em Y e poder encontrar VO. Olha, o que a gente faz na decomposição de VO? Isso aqui também já é conhecido
por vocês. VOY nada mais é que VO seno de θ e VOX nada mais é que VO cosseno de θ. Então essa decomposição também já tá aí, já é batida e você sabe muito bem. Espera-se que você saiba muito bem. Se você não sabe, aqui o que a gente faz? É um triângulo retângulo, é só fazer seno e cosseno e você vai encontrar, né? Lembrando que a hipotenusa é VO, esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o VOY e o VOX nas equações que a gente encontrou aqui em cima do espaço, tanto para Y quanto para X, ok? O que a gente vai fazer é isso. Então, a gente tinha a equação aqui para X, e aqui no lugar desse VOX, a gente colocou o quê? VO cosseno de θ. E no lugar do VOY, a gente colocou o quê? VO seno de θ. A gente só fez isso. Certo até aqui? A gente só pegou a equação do espaço e aí dentro dela colocou a decomposição de VOX e de VOY. E aí lembrando também que a gente adotou que o XO era igual a 0 e o YO é igual a 0. A gente está partindo ali da origem. Foram as duas coisas que a gente fez até o momento, ok? Para encontrar a equação da trajetória, e aí eu já não fiz isso aqui ainda no canal, e é muito importante, a gente trabalhou lançamento, né, de projéteis, mas a gente não fez essa análise. Para encontrar... Opa! Alguém tá me ligando. Vamos recusar. Vamos recusar. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem a equação no eixo X, a gente tem a equação do espaço no eixo Y. Dado essas duas equações, a gente vai encontrar a equação da trajetória. Eu não tinha feito isso aqui ainda. E aí, veja só como é que a gente encontra a equação da trajetória. É bem simples. Olha, o que a gente faz? A gente pega... Lembra que o movimento balístico, né, o lançamento de projéteis, eles são movimentos independentes, mas o que une os dois é o tempo. É o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai isolar o tempo na equação de X, que é mais fácil, é mais curtinha, e vamos substituir esse tempo na equação o quê? Aqui de baixo, na equação de Y. Com isso, a gente une esses dois movimentos e encontramos a equação da trajetória dessa bolinha, dessa bala, enfim, do que é lançado aí, certo? Então, aqui, se eu isolar esse tempo, o que a gente tem? Olha, eu vou passar esse VO cosseno de θ para baixo. Então, isso aqui vai ficar X dividido por VO cosseno de θ, ok? E vou substituir aqui embaixo. Vamos substituir? Eu vou trazer só para cá para não ficar muito, né, muvuca. A gente vai fazer o quê? Y vai ser igual a VO seno de θ. E aí, o que eu colocar em amarelo é esse tempo aqui. Então, isso aqui vai ficar X... VO cosseno de θ, menos a gravidade, aqui a gente tem um tempo de novo, então isso aqui vai ser x VO cosseno de θ, porém esse cara daqui ao quadrado, ok? Dividido por 2. Então agora aqui eu só vou fazer uma matemáticazinha e é importante que você veja. Olha, aqui a gente tem o cosseno embaixo e o seno em cima, e aí é uma multiplicação. Então, aqui nada mais é que o quê? Tangente de θ, que é seno sobre cosseno, ok? E aí, a gente tem também VO em cima e VO embaixo. Como é uma multiplicação, a gente pode cancelar. Esse cara aqui vai sumir. Então, vamos já escrevendo isso aqui. Vou escrever, vai ficar x vezes tangente de θ. Ok? Então, isso tudo que estava ali ficou x vezes cosseno, desculpa, x vezes tangente de θ. Agora, a gente vai olhar para esse lado de cá, ok? Vamos olhar para esse lado de cá. Então, vai ficar menos g. O que vai ficar aqui? X ao quadrado. Aqui embaixo fica VO ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E aí, tem esse 2 também, que ele vai aparecer aqui embaixo. Tá? Se você fizer ali a divisão de fração, esse 2 continua aqui embaixo, que conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso disso é 1 sobre 2, e aí vai ficar multiplicado por 1 sobre 2, o 2 acaba ficando aqui embaixo ainda, ok? E aí tem um macetinho aqui, muito importante. Olha, qual que é o macetinho aqui? Por que é o macete, Natana?
Por que que você precisa fazer isso? Vamos olhar. Vou colocar um asterisco aqui, um outro asterisco, vou pegar até uma outra cor e vou trazer lá de cima qual é a equação da trajetória que ele me deu. Vamos voltar lá? A equação da trajetória que ele me deu é essa daqui. Y menos AX menos AX, deixa eu ver se é x ao quadrado, isso, x ao quadrado mais bx, e aí ele deu o valor, olha, ele falou que esse cara daqui é 0,025, esse cara daqui é 0,5, se eu não me engano é isso, acho que é isso. E aí, o que a gente tem? Olha só, se você olhar aqui, aqui tem x ao quadrado e aqui tem x. E aí, essa equação da trajetória que a gente está encontrando aqui, ela tem x e x ao quadrado. Então, a gente faz meio que uma equivalência. Sempre que você tiver um exercício assim, você lembra da equação da trajetória e aí você coloca essas equivalências aqui. Olha, veja só, quem está acompanhando o x? Olha, quem está acompanhando o x é o tangente de θ. Então, quer dizer que quem acompanha o x é o quê? Se a gente fazer uma equivalência com a equação dada para esse exercício, a gente tem que, para esse exercício, o tangente de θ vai ser b. E o b, a gente tem o valor, é 0,5. Porém, se você colocar aqui, e aí o que a gente tem? Olha, quem que está acompanhando x ao quadrado? Olha, quem está acompanhando x ao quadrado é esse cara daqui. E aqui a gente está vendo que para esse exercício, tudo isso aqui, né, esse menos g sobre 2VO ao quadrado, nananã, ele é igual a menos a. Então, se você colocar aqui, vai ficar aqui menos a, vamos colocar ao contrário, menos g sobre 2VO ao quadrado cosseno ao quadrado de θ é igual a menos a. Se você coloca essa equivalência aqui, e você sabe quem é menos a, é menos 0,025, você vai ver que você tem duas incógnitas. Você tem o VO, que é o que o exercício quer, lembra que ele quer a velocidade inicial em metros por segundo? Isso é o que ele quer, é o que o exercício pediu. Mas você tem também o cosseno ao quadrado de θ, que você não tem o valor. E você não vai conseguir encontrar, mesmo se você abrir essa tangente fazendo seno sobre cosseno. Mas existe a relação fundamental para te salvar. Lembra da relação fundamental? Vamos fazer um parênteses aqui? Olha, vamos tratar da relação fundamental. O que a gente tem da relação fundamental? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Lembra disso? Então, essa aqui é a relação fundamental. Aqui, a gente vai dividir todo mundo que está aqui por o quê? Por cosseno de θ. Então, a gente vai dividir cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Natana, por que você está fazendo isso? Porque eu quero que apareça 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Natana, por que isso? Porque quando não tem nada, eu posso multiplicar por 1 aqui, certo? Multiplicar por 1 é a mesma coisa que nada. Olha esse cara daqui, eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. E aí eu vou colocar ele valendo em função de tangente. Isso aqui é uma coisa que vocês... Ou seja, você aprende a encontrar essa equação da trajetória, né? Tem muitos professores que até na primeira prova pedem, eu lembro que quando eu fiz a minha P1, caiu isso, né? Demonstra a equação da trajetória. Era fazer isso aqui, então você precisa trabalhar esses macetinhos. Você vai ter essa sacada de cara? Não, óbvio que você tem que treinar, ok? Você treina e você já sabe, aqui eu tenho que usar a relação fundamental, pegar a relação fundamental, dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de θ. Então, assim, não sai assim, não é uma luz divina que vem, não. É treino, tá? Então, vamos lá. Esse cara daqui vai dar o quê? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, isso aqui dá tangente ao quadrado de θ. Esse daqui, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, é 1. Então, mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, eu posso substituir esse 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, que é esse cara daqui, eu posso substituir pelo quê? Pelo tangente ao quadrado de θ mais 1. E é o que eu vou fazer. Então, eu vou trazer aqui para baixo, porque já ficou muita
muita rabisqueira, então a gente tem que 1g, e aí no lugar de 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, que é esse cara daqui, eu vou substituir por tangente ao quadrado mais 1. Então, isso aqui vai ser g que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. E aqui embaixo continua 2v ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 0,025, porque a gente já viu que na correlação isso aqui é igual a menos a, que o menos a é quem acompanha o x ao quadrado. E a gente viu que na equação da trajetória, quando a gente faz a demonstração, quem acompanha o x ao quadrado é essa galera toda aqui, certo? Agora a gente ficou só com VO sendo a nossa incógnita, e é VO que a gente está procurando. Por quê? Porque a gente já sabe quem é tangente de θ. A gente já sabe quanto vale tangente de θ. Ela é igual a B, porque veja só, o tangente de θ era quem acompanhava o x, e aí quando a gente faz correlação, ela é igual a B, e o valor de B o exercício deu, que é 0,5. Então, aqui, esse cara daqui, nada mais é, eu vou colocar até de uma outra cor, 0,5 ao quadrado, porque a gente sabe que tangente de θ, na nossa correlação lá com o B vale 0,5. Então, vamos substituir os valores? Substituindo todos os valores, a gente tem o quê? O valor de VO. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar menos 9,81, que multiplica 0,5 ao quadrado mais 1. Isso aqui tudo dividido por 2VO ao quadrado, que é igual a 0,025. Esse cara daqui, o VO, eu vou passar para lá. E esse 0,25 vai passar para baixo. Eu só vou isolar o VO. Se ficar alguma dúvida, vocês comentem aqui embaixo no cálculo, em álgebra, mas acho que isso é fácil visualizar. Esse 0,25 ele vem aqui para baixo, né? E esse VO sobe ali na igualdade. Então, isso aqui, e aí eu só vou inverter os lados também, porque fica mais fácil da visualização do pessoal. Então, isso aqui vai ser menos 9,81. Isso aqui vai dar 0,5 ao quadrado mais 1. Eu vou colocar aqui ainda, por enquanto, assim. Dividido por 2 vezes menos 0,025. Veja que eu tenho menos em cima e menos, né, embaixo, em cima e embaixo, isso aqui vai dar positivo. E aí, vamos fazer esse cara daqui, vezes 9,81, dividido por 2 vezes 0,025. Isso aqui dá 240, isso aqui deu 245,25. E aí, tá ao quadrado, a gente tira a raiz desse cara daqui, ok? Tirando a raiz da resposta, nós temos que o VO vai ser igual a 15,66 metros por segundo. Então, esse aqui vai ser o nosso valor da velocidade inicial, que era o que o exercício pediu. Vamos voltar aqui. Ele pede o módulo do vetor velocidade inicial do projétil. Então, o módulo do vetor velocidade inicial do projétil em metros por segundo é que a gente encontrou aqui embaixo, que deu 15,66 metros por segundo. Veja só, o que a gente fez aqui? Nós encontramos, vamos lá, nós encontramos a equação da trajetória, que ela é comum. A equação da trajetória vai ser sempre esse cara daqui, tá? E aí, a gente encontrou a equação da trajetória, nós fizemos essa substituição aqui, que é muito importante, que é a substituição levando em conta a relação fundamental, para que a gente tenha só tangente, né, para que esse cosseno ao quadrado ele possa sair. E aí, depois que a gente encontrou a equação da trajetória, a gente fez uma correlação com a equação da trajetória para este exercício. Eu vou até escrever aqui embaixo a equação da trajetória, para que você lembre dela. Então, aqui vamos... Equação da trajetória, né? Lançamento
lançamento oblíquo. Ok? E aí, qual que é a equação da trajetória? Vamos lá, a gente viu que era tangente de θ vezes x, ok? Ó, vamos voltar aqui. É importante falar sobre isso aqui, que eu não falei aqui no canal, não tem nenhum vídeo, e esse exercício é bom que ele trouxe isso. Então, é esse cara daqui, né, ou x vezes tangente de θ, ou tangente de θ vezes x, e esse outro cara daqui. Porém, esse outro cara daqui eu já vou colocar usando a relação fundamental. O que que a gente viu da relação fundamental? Então, isso aqui vai ser menos g, que multiplica 1, ou tangente de θ ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes VO ao quadrado, isso aqui tudo multiplicado por x ao quadrado. Então, aqui a gente tem x e aqui a gente tem x ao quadrado. Essa ordem poderia também, né, a gente poderia ter escrito, né, como vem a equação do segundo grau, poderia ter escrito dessa forma aqui também. Não tem problema nenhum. 2VO ao quadrado vezes x ao quadrado mais tangente ao quadrado vezes x. Ok? É aí que a gente tem. Essa daqui é a equação da trajetória, tá? Ela é essa é a equação da trajetória. O que a gente faz é que, dependendo de cada exercício, você tem valores para esses caras daqui, né? Você tem valor para esse chamado A e você tem o valor para esse chamado B. Quem acompanha o x ao quadrado, quem acompanha o x. Então, depende dos exercícios, aí você vai ver que no próximo exercício a gente vai fazer uma outra análise sobre a equação da trajetória, mas é essa daqui. Então, quer dizer que o exercício poderia falar assim, dado que a trajetória é igual, sei lá, 2,52 vezes x ao quadrado mais 1,15x. Encontre VO. Encontre a velocidade inicial. Olha, você vai pegar e vai o quê? Igualar esse cara que acompanha o x ao quadrado com esse cara daqui, fazer a mesma coisa. E esse cara daqui com essa daqui, vai encontrar a tangente, encontrada a tangente, substitui aqui. Quem fica como sendo a única incógnita é o VO, já que a gravidade aqui você também conhece. Certo? Então, se o professor pede para você demonstrar, é para você chegar até aqui. Essa é a equação da trajetória para o lançamento balístico. Se ele pede para você achar VO, dado uma equação qualquer, poderia ser essa, poderia ser qualquer uma, aí você tem que fazer essas correlações com a equação da trajetória para o movimento uniformemente, para o lançamento oblíquo. Certo? Se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar comentários aqui embaixo, que eu vou sempre respondendo. Posso fazer vídeos com dúvidas, trazendo as dúvidas de vocês. Respondo também, não deixe de mandar também a sua mensagem, pode ser por aqui, pelo Instagram. Não fiquem com dúvida, tá? É muito importante que o aprendizado ele seja assim, mais claro possível. Se achar que, né, não entendeu alguma coisa, não hesite em deixar seu comentário aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima questão. Tchau, tchau!